Hoje nós vamos falar da LDB de alguns aspectos que são importantíssimos para a organização escolar. Muito importante lembrar que essa videoaula, ela foi gravada no dia 14 de setembro de 2021 e, portanto, essa lei encontra-se atualizada até essa data. Quer estudar para concursos? Estude no Semaf Cursos Preparatórios, materiais atualizados e aulas 100% online. Vamos começar pelo artigo 14, que trata da gestão democrática da educação. O artigo 14 diz que os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do ensino público de acordo com os seguintes princípios. O primeiro deles, participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola. Então, muito importante aí entender que a participação é dos profissionais da educação e não só de professores, porque quando a lei fala em profissionais da educação, ela vai incluir diretores, monitores, coordenadores, enfim, todos aqueles que têm formação e utilizam essa formação para trabalhar na escola. O segundo princípio do artigo 14 é a participação das comunidades escolar e local em conselhos ou equivalentes. O que seriam esses equivalentes? Por exemplo, APM, Caixa Escolar. E aí a participação deve ser garantida para todos os membros da comunidade escolar e local, o que inclui tanto funcionários da escola, quanto pais de alunos e até mesmo da comunidade local no bairro que a escola está inserida. O artigo 15 é o artigo que define a autonomia da escola, né? Embora, infelizmente, na prática ele não se concretize, a lei diz que os sistemas de ensino deverão assegurar às unidades escolares públicas de educação básica progressivos graus de autonomia pedagógica, administrativa e da gestão financeira, observadas, obviamente, as normas gerais de direito financeiro público. No artigo 22, é o que trata das finalidades da educação básica. Então, só lembrando, né, na educação escolar, a finalidade é o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e a sua qualificação para o trabalho, ok? Então, quando se trata de educação básica, a finalidade é parecida, mas não é igual. Então, o artigo 22 diz que a educação básica tem por finalidade desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhes meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. Então, progredir estudos posteriores é o que marca a finalidade da educação básica. Além disso, a educação básica poderá organizar-se em séries anuais, períodos semestrais, ciclos, alternância regular de períodos de estudos, grupos não seriados com base na idade, na competência e em outros critérios, ou por forma diversa de organização, sempre que o interesse do processo de aprendizagem assim o recomendar. Lembrando também que o calendário escolar deverá adequar-se às peculiaridades locais, inclusive climáticas e econômicas, a critério do respectivo sistema de ensino, sem com isso reduzir o número de horas letivas previsto nessa lei. O artigo 24 vai dizer que a educação básica nos níveis fundamental e médio será organizada de acordo com as seguintes regras comuns. Carga horária mínima anual de 800 horas para o ensino fundamental e médio, distribuídas por um mínimo de 200 dias de efetivo trabalho escolar e, muito importante,
excluído o tempo reservado aos exames finais, quando houver. A classificação em qualquer série ou etapa, muito importante também, exceto a primeira do fundamental. Quer dizer, a classificação não pode ser feita na primeira série do ensino fundamental, mas ela pode ser feita por promoção para alunos que cursaram com aproveitamento a série ou a fase anterior na própria escola, ou ainda por transferência para candidatos procedentes de outras escolas. Também pode ser feita independentemente de escolarização anterior, mediante avaliação feita pela escola, que defina o grau de desenvolvimento e experiência do candidato e permita sua inscrição na série ou etapa adequada, conforme regulamentação do respectivo sistema de ensino. A verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios. Primeiro, a avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre os eventuais resultados finais. Também assegura possibilidade de aceleração para alunos com atraso escolar, possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante verificação do aprendizado, aproveitamento de estudos concluídos com êxito e obrigatoriedade de estudos de recuperação, de preferência paralelos. Então, muito importante prestar atenção nesse detalhe. A recuperação é obrigatória, de preferência paralela. A lei não fala que ela tem que ser oferecida no mesmo turno ou no contraturno, apenas que a recuperação é obrigatória e de preferência paralela, ok? O controle da frequência fica a cargo da escola, conforme disposto no seu regimento, exigida a frequência mínima para o ensino fundamental e médio, 75% do total de horas letivas. Então, lembrando que para a educação infantil, a frequência mínima é 60%. Para o ensino fundamental e médio, a frequência mínima é de 75%. Isso quer dizer que o aluno pode faltar 25%. Desses 75, o aluno do ensino fundamental e médio, e o aluno da educação infantil pode faltar 40%. Porém, existe ainda um artigo na lei, que é competência dos estabelecimentos de ensino, um parágrafo do artigo 12, que diz que as escolas deverão notificar o conselho tutelar sempre que o aluno tiver atingindo 30% do percentual permitido em lei para faltar, isso esgotado os recursos escolares, ok? Cabe a cada instituição de ensino expedir históricos escolares, declaração de conclusão de séries, diplomas, certificados de conclusão com as especificações cabíveis. Será objetivo permanente das autoridades responsáveis alcançar a relação adequada entre o número de alunos e o professor, a carga horária e as condições materiais do estabelecimento. Cabe ao respectivo sistema de ensino, à vista das condições disponíveis e das características regionais e locais, estabelecer um parâmetro para o disposto nesse artigo. O artigo 26 é aquele que começa a falar do currículo na LDB. E o artigo 26 diz: os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio, portanto, os currículos da educação básica, né, devem ter uma base nacional comum a ser complementada em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos. Os currículos a que se refere esse caput devem abranger obrigatoriamente o estudo da língua portuguesa e da matemática, o conhecimento do mundo físico e natural e da realidade social e política, especialmente do Brasil. O ensino da arte, especialmente em suas expressões regionais,
constituirá componente curricular obrigatório da educação básica. Então é muito comum a banca perguntar, né, aonde que o ensino da arte é obrigatório, se ele é obrigatório. Muitas pessoas tendem a responder que ele seria obrigatório só na educação infantil, mas é importante lembrar que o ensino de arte é obrigatório em toda a educação básica, ou seja, na educação infantil, no fundamental e no médio. A educação física, integrada à proposta pedagógica da escola, é componente curricular obrigatório, também da educação básica, sendo a sua prática facultativa ao aluno, que cumpra jornada de trabalho igual ou superior a 6 horas, maior de 30 anos de idade, amparado pelo Decreto-Lei 1044 de 69, ou que tenha prole. Okay? Esse mesmo artigo trata também do ensino da história do Brasil, que deverá levar em conta as contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro, especialmente das matrizes indígena, africana e europeia. No currículo do ensino fundamental, a partir do 6º ano, será ofertada a língua inglesa. Então, só é obrigatório ofertar a língua inglesa a partir do 6º ano. Porém, há municípios, há sistemas de ensino que oferecem a língua inglesa nos anos iniciais. Isso pode? Sim, isso pode. A lei diz que sim, desde que seja o professor da área, ok? As artes visuais, a dança, a música e o teatro são linguagens que constituirão o componente curricular arte. A exibição de filmes de produção nacional constituirá componente curricular complementar, integrado à proposta pedagógica da escola, sendo sua exibição obrigatória por no mínimo 2 horas mensais. Os conteúdos relativos aos direitos humanos e à prevenção de todas as formas de violência contra a criança, o adolescente e a mulher, muita atenção, porque esse parágrafo foi modificado esse ano, né? Ele já existia e ele dizia em prevenção de todas as formas de violência contra a criança, né? Foi acrescentado o adolescente e a mulher, que serão sempre incluídos como temas transversais. Então não são disciplinas, são temas transversais nos currículos, sempre observando o material didático adequado para cada nível de ensino. Outra coisa que foi incluída em 2018 foi o parágrafo 9º-A, que diz que a educação alimentar e nutricional será incluída entre os temas transversais. A inclusão de novos temas curriculares de caráter obrigatório na Base Nacional Comum Curricular dependerá da aprovação do Conselho Nacional de Educação e da homologação pelo Ministro de Estado da Educação. O artigo 26A diz ainda que nos estabelecimentos de ensino fundamental médio, públicos e privados, muito importante aí, hein? Ele refere-se a estabelecimentos de ensino fundamental médio, públicos e privados, tornando obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena. O conteúdo programático a que se refere a esse artigo incluirá diversos aspectos da história e da cultura que caracterizam a formação da população brasileira a partir desses 2 grupos étnicos, tais como o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil, a cultura negra e indígena brasileira e o negro e o índio na formação da sociedade nacional, resgatando as suas contribuições nas áreas social, econômica e política pertinentes à história do Brasil. No parágrafo 2º, ele diz que os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos povos indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar,
em especial nas áreas de educação artística, literatura e história. O artigo 27 nos lembra que os conteúdos curriculares da educação básica observarão ainda as seguintes diretrizes: a difusão de valores fundamentais ao interesse social e aos direitos e deveres dos cidadãos, de respeito ao bem comum e à ordem democrática, a consideração das condições de escolaridade dos alunos em cada estabelecimento, a orientação para o trabalho e a promoção do desporto educacional e apoio às práticas desportivas não formais. O artigo 32 diz que o ensino fundamental obrigatório, com duração de 9 anos, gratuito aonde, gente? Somente na escola pública, que às vezes tem uma questão que fala gratuito nas escolas públicas e privadas, fica errado. O ensino só é público, só é gratuito nas escolas públicas, ok? Lembrando disso. Inicia-se aos 6 anos de idade, tem por objetivo a formação básica do cidadão mediante, em primeiro lugar, o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo. Então, essa é uma competência do ensino fundamental, pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo. 2. A compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade. 3. O desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores. 4. Fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social. Parágrafo 1º nos diz que é facultado aos sistemas de ensino desdobrar o ensino fundamental em ciclos. Então, quando o artigo diz é facultado, quer dizer pode e não deve. Então, os sistemas podem ou não adotar o sistema de ciclos. Porém, os estabelecimentos que utilizam a progressão regular por série podem adotar no ensino fundamental o regime de progressão continuada, sem prejuízo da avaliação no processo de ensino-aprendizagem, observadas as normas do respectivo sistema de ensino. O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurada às comunidades indígenas a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem. Parágrafo 4º diz: o ensino fundamental será presencial, sendo o ensino à distância utilizado como complementação da aprendizagem ou em situações emergenciais. O currículo do ensino fundamental incluirá obrigatoriamente conteúdo que trate dos direitos das crianças e dos adolescentes, tendo como diretriz a Lei 8.069, né, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, mas sempre observada a produção e a distribuição de material didático adequado. O estudo sobre os símbolos nacionais será incluído como temas transversais nos currículos do ensino fundamental. O artigo 33 fala sobre o ensino religioso, cuja matrícula é facultativa. Aonde é que tem ensino religioso? Somente no ensino fundamental das escolas públicas. Ele é parte integrante da formação básica do cidadão e constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental, assegurado respeito à diversidade cultural religiosa do Brasil, vedadas, quer dizer proibidas, né, quaisquer formas de proselitismo. Então, o ensino religioso na escola pública, ele não pode seguir nenhuma orientação religiosa de uma determinada religião. Isso que quer dizer vedadas, proibidas, quaisquer formas de proselitismo.
Os sistemas de ensino regulamentarão os procedimentos para a definição dos conteúdos do ensino religioso e estabelecerão as normas para a habilitação e admissão dos professores. Os sistemas de ensino ouvirão ainda entidade civil constituída pelas diferentes denominações religiosas para a definição do conteúdo religioso, do ensino religioso. O artigo 34 nos lembra que a jornada escolar no ensino fundamental incluirá pelo menos, quer dizer, no mínimo, 4 horas de trabalho efetivo em sala de aula. Então, tem escolas, tem sistemas que é oferecido 5 horas, 6 horas, tudo bem, não tem problema. É pelo menos, quer dizer, no mínimo, né? Sendo progressivamente ampliado o período de permanência na escola. Então, a lei já diz que o ideal é progressivamente aumentar o tempo que o aluno do ensino fundamental passa na escola. Então, o ensino fundamental será ministrado progressivamente em tempo integral, a critério dos sistemas de ensino, ok? E aí nós vamos falar um pouco também nesse vídeo sobre os profissionais da educação, né? O artigo 61 da LDB diz que consideram-se profissionais da educação escolar básica os que nela estando em efetivo exercício e tendo sido formados em cursos reconhecidos são professores habilitados em nível médio ou superior para a docência na educação infantil e nos ensinos fundamental e médio, ou ainda trabalhadores em educação, portadores de diploma de pedagogia, com habilitação em administração, planejamento, supervisão, inspeção e orientação educacional, bem como títulos de mestrado ou doutorado nas mesmas áreas. Isso porque o curso de pedagogia antigo, ele era moldado, né, com habilitações. Então, quem tem essas habilitações não as perdeu, porém fica restrito a elas. Então, se a pessoa tem um diploma no qual ela só pode dar aula no fundamental, ela não tem habilitação para gestão. Ao passo que os diplomas, os cursos de pedagogia, a partir de 2007, 8, 9, já foram se adequando para tornar-se um curso que saia completo com todas as habilitações. Não existe mais a necessidade de falar-se em licenciatura plena, porém, em licenciatura em pedagogia, já se entende que é o profissional qualificado tanto para dar aula na educação infantil, quanto no ensino fundamental, quanto a ser um diretor de escola, um coordenador, um supervisor, né? Enfim, ele está apto a exercer todos os papéis de carreira, né, que tem na educação pública ou privada, né? Também são profissionais da educação. Trabalhadores em educação, portadores de diploma de curso técnico ou superior em área pedagógica afim. Lembrando que o curso de magistério é um curso técnico de nível médio e ele também é considerado válido, né? São trabalhadores da educação também, quem tem curso de magistério. Profissionais com notório saber, reconhecido pelos respectivos sistemas de ensino, para ministrar conteúdos de áreas afins à sua formação ou experiência profissional. Esse artigo foi incluído devido à reforma do ensino médio, né, que não temos ainda professores de todas as áreas com licenciaturas, então é aceito o profissional com notório saber naquela área. Profissionais graduados que tenham feito a complementação pedagógica, conforme disposto pelo Conselho Nacional de Educação. É muito importante lembrar que a formação dos profissionais da educação, de modo a atender às especificidades do exercício de suas atividades, bem como aos objetivos das diferentes etapas e modalidades da educação básica, terá como fundamentos a presença de sólida formação básica, que propicie o conhecimento dos fundamentos científicos e sociais de suas competências de trabalho, a presença de sólida formação básica, que propicie o conhecimento dos fundamentos científicos e sociais, eu estou repetindo, me perdoem, o aproveitamento da formação e experiências anteriores em instituições de ensino ou em outras atividades. O artigo 62 nos traz ainda que a formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura plena, admitida como formação mínima para o exercício do magistério
na educação infantil e nos 5 primeiros anos do ensino fundamental, a oferecida em nível médio na modalidade normal. Esclarecendo aí que quando esse artigo foi escrito ainda existia o termo licenciatura plena. Hoje a gente não usa mais, ok? Parágrafo 1º. A União, o Distrito Federal, os estados e os municípios em regime de colaboração deverão promover a formação inicial, a continuada e a capacitação dos profissionais de magistério. A formação continuada e a capacitação dos profissionais de magistério poderão também utilizar recursos e tecnologias de educação à distância. A formação inicial de profissionais de magistério dará preferência ao ensino presencial, a formação inicial, preferência, não é obrigatório, subsidiariamente fazendo uso de recursos e tecnologias de educação à distância. A União, o Distrito Federal, os estados e os municípios adotarão mecanismos facilitadores de acesso e permanência em cursos de formação de docentes em nível superior para atuar na educação básica pública. Os currículos dos cursos de formação docentes terão por referência a base comum curricular. O artigo 67 nos diz que os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais da educação, assegurando-lhes, inclusive, nos termos dos estatutos e dos planos de carreira do magistério público, primeiro, ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos. Segundo, aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento periódico remunerado para esse fim. Terceiro, piso salarial profissional. Quarto, progressão funcional baseada na titulação ou habilitação e na avaliação do desempenho. Quinto, período reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluído na carga de trabalho. Sexto, condições adequadas de trabalho. Importante lembrar que a experiência docente é pré-requisito profissional de quaisquer outras funções de magistério nos termos das normas de cada sistema de ensino. São consideradas funções de magistério as exercidas por professores e especialistas em educação no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimentos de educação básica em seus diversos níveis e modalidades incluídas, além do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico. Concluindo, é importante lembrar que a União prestará assistência técnica aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios na elaboração de concursos públicos para provimento de cargos dos profissionais da educação. Então é isso que nós temos para falar hoje da LDB. Esperamos que contribuir para os seus estudos, né, que você possa ter entendido, mas caso tenha alguma dúvida, coloque aqui nos comentários ou encaminhe sua dúvida pelo e-mail para semafcursos@gmail.com. Muito obrigada a todos e bons estudos!